Deixa a IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa a IBD morrer. Levante a sua mão pela EBD viva. Lute com o coração. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus? Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você está entrando aqui com a gente no canal Colégio do Discípulo, esse canal comprometido com a Palavra de Deus, canal que nós estamos sempre aqui empenhados em falar das Escrituras. Afinal, todos aqui somos alunos da Palavra de Deus. Por falar em aluno, eu lembro de escola. Por falar em escola, eu lembro da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Estamos no projeto Não Deixe a EBD Morrer. E antes de eu entrar aqui com qualquer assunto, primeiro eu vou colocar aqui o vídeo para você entender esse projeto, tá bom? Não deixe a EBD morrer. Se a EBD da sua igreja está sofrendo por algum problema, está estagnada, se você é superintendente, professor, pastor, ou um aluno que quer ajudar seu professor, você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá nós vamos estar tratando disso. Você sabia que na maioria das igrejas do Brasil, a Escola Bíblica Dominical não tem tido um sucesso? Ou ela estagnou, parou, não cresceu, ou ela está diminuindo e triste, mas algumas não existem mais EBD. A sua igreja é aquela igreja que já colocou a escola dominical 6 horas da noite para 7 horas começar o culto? Fala a verdade para mim, isso está dando certo? É importante que se tenha um horário bom para estudar a palavra de Deus. Agora, é bem verdade que os seus alunos precisam se interessar, porque como que eu vou acordar na minha folga, o único dia que eu tenho para ficar com a minha família, o único dia que eu tenho para dormir até tarde, o único dia que eu tenho para ficar em casa? O que vai me fazer acordar às 7 horas da manhã, me arrumar, tomar meu café e ir para a Escola Bíblica Dominical? Para ouvir um professor que só conta testemunho? Para ouvir uma aula que não é dinâmica? Só ler revista? Então, gente, a gente quer te ajudar. Se você faz isso, não fica com vergonha, a gente também não vai querer saber se você faz, mas que você precisa mudar. Tem lideranças que não investem bem na Escola Bíblica Dominical, tem professores que não se capacitam para dar aula, e tem alunos que não se interessam. Então a gente quer tocar nesses pontos e ajudar você, tá bom? Professor, superintendente, pastor, ou você que é só aluno e quer ajudar a sua Escola Bíblica Dominical, quer dicas para vencer isso? Vamos vencer isso junto, não vamos deixar a EBD morrer. Clica no link, entra no nosso grupo, porque nós vamos ajudar a sua EBD. Não vamos deixar a EBD morrer. Então, de volta, entendeu? Para você que ainda não tinha entendido esse projeto, Não Deixa a EBD Morrer, nós estamos então hoje com um vídeo que na verdade vai abrir uma sequência de vídeos, de lições sobre um assunto muito importante para esse projeto Não Deixe a EBD Morrer. Para você que é professor, superintendente, esses vídeos, essas aulas vão te ajudar nesse processo de avivamento da escola dominical, nesse processo de melhorar, investir na sua escola bíblica dominical. E acredite, o que nós vamos falar aqui hoje é um problema que tem impedido algumas escolas dominicais, de algumas igrejas, a crescerem. É um problema atual e que nós podemos resolver. Então, estamos aqui para isso e nós vamos te ajudar nessas videoaulas com o tema A Tecnologia e a Modernização da EBD. Como podemos usar a tecnologia para ajudar nessa modernização? Então, nós vamos começar a falar sobre isso hoje e durante alguns vídeos nós vamos abordar esse assunto, ajudando você a utilizar a tecnologia como a sua aliada nesse desafio. Depois da vinheta, a gente começa com o vídeo, porque juntos vamos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Então, gente, antes de mais nada, eu quero te convidar, tá? Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e aí você vai receber os conteúdos que a gente coloca aqui no canal, até os vídeos dessas aulas. E dê o seu like, gente, dê o seu joinha, ajuda a gente aí, tá bom? Comenta aqui se você estiver se inscrevendo hoje, deixa nos comentários, estou me inscrevendo, deixa a sua cidade, deixa o seu nome, deixa o nome da sua igreja. Se você quiser também, interaja, deixa o seu incentivo, a sua indicação, as suas sugestões, tá bom? Serão muito bem-vindas e nós vamos fazer questão de te responder nos comentários, tá bom? Para você que é inscrito, já assistiu outros vídeos aqui do canal, deixa nos comentários então para a gente saber que você está com a gente. Meu muito obrigado, a nossa honra, nosso privilégio
de ter você aqui com a gente, mas você que é inscrito também eu peço, tá? Deixa o seu joinha, deixa o seu like, comenta também, compartilha esse vídeo com alguém, joga no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, porque esse vídeo vai ajudar a nossa querida Escola Bíblica Dominical. E comenta, tá bom? Ó, sou inscrito, já assisti tantas aulas, estou assistindo as aulas da IBD aqui no canal. Comenta em que esse canal tem te abençoado, deixa o seu nome, deixa a sua cidade, tá bom, gente? Então, conto com você, pode contar comigo e vamos para a aula desse tema tão importante. Afinal, nós estamos em um mundo moderno, não é? Eu que já sou um pouquinho mais velho, posso dizer isso com muita propriedade. Eu peguei essa transição, né, dessa era digital, né? Gente, eu vi o primeiro celular, que era o ATL, o Nokia tijolão, não é? Então, a gente vai vendo as coisas se modernizarem, até quando a gente percebe, a gente está dentro de um mundo totalmente digital. Hoje, tudo é feito através da internet, não tem para onde você correr. Goste dela ou não, a internet nos envolveu. Nós estamos envolvidos pela era digital, pela tecnologia. Então nós temos, como professores da escola dominical, temos que saber como se aproveitar disso, como fazer da tecnologia, como fazer da internet, como fazer das tecnologias, das ferramentas que a tecnologia nos propõe, nos dispõe, né? Como usar isso para o benefício da escola bíblica dominical. Porque acredite você, se você não usar a tecnologia ao seu favor, ela vai ser a sua concorrente. Prova disso é que esses dias eu estava com um amigo, que é pastor dirigente de uma igreja, e ele disse para mim, olha, os jovens não estão vindo mais para a escola dominical. Eu disse, por quê? Porque tem jovem, mas não tinha nenhum jovem, não tem mais classe de jovem. Porque não estamos com professores capacitados. E esses jovens, eles falaram para o pastor deles, olha, a gente prefere sentar na frente do computador, da televisão, do tablet, do celular, que seja, e assistir a aula do professor que está dando uma aula top lá no canal do YouTube. Então, gente, ela vira seu inimigo se você não sabe se utilizar da internet. É bem verdade que quando eu falo de tecnologia, eu não falo apenas da internet, mas é claro que isso fala mais ainda, né, da internet. É claro que se a gente pegar o celular, se a gente pegar o tablet, o notebook ou a sua televisão e colocar nas redes sociais, colocar nas plataformas principais que a gente tem aí, principalmente de vídeos curtos, né? Cada coisa que a gente vê que chega embrulha o estômago. Inclusive a gente está aí nas redes sociais, na internet, ultimamente vendo aí casos que foram denunciados de abuso infantil e etc. E tal. Então são coisas ruins de ver. Mas a internet em si, ela pode ser usada para um bom propósito. Prova disso é que você não me conheceu tomando um café na esquina da sua casa. Nós não fomos apresentados por um amigo em comum. Fomos apresentados pela internet. Então ela une, ela junta quem está longe. Ela é sim um aliado muito bom, né, na propagação do evangelho. Mas lembrando que nós não vamos falar apenas da internet, mas a internet é a principal ferramenta que a tecnologia nos proporciona hoje. Tanto que quase todas as ferramentas que a tecnologia nos proporciona dependem dela, né, da internet. Vamos então ver um pouquinho essa primeira lição, tá, dessa série que eu quero trazer para vocês, Tecnologia e Modernização da EBD. A lição 1, que é a lição que vamos dar início, eu trago aqui como título a importância da modernização da escola bíblica dominical. Vamos ler um texto, na verdade dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E os filhos de Issacar, que eram entendidos nos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos sob o seu mando. E Lucas, capítulo 12, versículo 54 ao 56. E dizia também às multidões, quando vedes a nuvem que vem do poente, logo dizeis, vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento do sul, dizeis, haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? Então, gente, o objetivo dessa lição de hoje é mostrar biblicamente que a igreja deve compreender o tempo em que vive e adaptar suas metodologias de ensino para alcançar melhor as novas gerações sem comprometer
a mensagem central, a mensagem do Evangelho, o ensino bíblico. Então nós precisamos entender que a escola bíblica dominical, ela é uma ferramenta antiga, né? É uma das ferramentas mais antigas e eficazes de ensino da palavra de Deus. No entanto, assim como um agricultor ajusta suas ferramentas de acordo com a estação e o tipo de solo, a igreja precisa ajustar sua metodologia para ser eficaz na comunicação da verdade eterna. Os filhos de Issacar, citados em 1 Crônicas 12, eles se destacavam porque eles eram capazes de entender os tempos e assim agir com sabedoria. Isso é exatamente o que a EBD de hoje precisa. Líderes, superintendentes, professores, que entendem a realidade cultural e tecnológica e usem essa compreensão para comunicar o evangelho, né, de forma relevante. Tá? Então, os textos que a gente leu, por exemplo, os filhos de Issacar, lá em 1 Crônicas 12, 32. Davi estava reunido, né, com guerreiros para consolidar o seu reinado. E aqui a Bíblia mostra pessoas que eram entendidos nos tempos. No hebraico, né, binar, que é discernimento, é uma percepção aguçada. Eles não apenas conheciam a situação, mas eles sabiam o que fazer mediante a situação. Então, como nós podemos aplicar isso para hoje? A igreja não pode se fechar para a realidade cultural e tecnológica, sob o risco de perder a capacidade de comunicar a palavra de Deus com eficácia, tá? De falar a linguagem do jovem, do adolescente. Gente, a gente veio da era passada, mas os jovens nasceram nessa era digital. Então, temos que ser como os filhos de Issacar, entender a nossa realidade e não só entender, mas como entender a forma de agir. E Lucas, capítulo 12, né, que foi outro texto que eu trouxe aqui, do 54 ao 56, é nada mais nada menos do que Jesus falando. E Jesus aqui ele está censurando os fariseus porque eles sabiam interpretar sinais climáticos, né, entendiam de coisas que nós chamamos hoje, né, de meteorologia, né, mas eles não discerniam o tempo espiritual. Eles olhavam para o tempo físico, eles olhavam, sabiam se ia chover, se ia fazer sol. Isso tem muito a ver com a cultura, né? Mas não sabiam discernir o tempo espiritual. Então, além de nós olharmos para esse tempo moderno, essa situação física, material que nós estamos, vamos dizer assim, que é a era moderna, digital, nós temos que entender também a situação espiritual. Então, podemos ter professores preparados teologicamente, mas que não sabem interpretar as mudanças culturais e de aprendizado dos alunos. Quantos bons professores se perderam no tempo? Por quê? Porque ficaram na era passada. Tem gente que tem preconceito com a internet, tem preconceito com a digitalização. Por exemplo, tem gente que critica alguém que usa a Bíblia no celular. Eu arrisco dizer que daqui a um tempo a Bíblia vai estar no seu celular. Por quê? De acordo com o que nós avançamos, se Jesus não voltar, nós não vamos mais precisar de papel. Entende? Hoje, você tira um documento digital. Hoje, o seu dinheiro é feito pelo Pix, o seu pagamento, perdão, é feito pelo Pix, e até o seu dinheiro, né? Hoje a gente tem as criptomoedas, etc. Então, muitos professores ficaram para trás. Nós precisamos, então, entender, discernir o tempo presente. E discernir o tempo presente vai nos ajudar a modernizar. Sim, é preciso modernizar? É preciso. E essa palavra modernizar para o cristão, ela meio que é uma palavra um pouco deturbada, um pouco mal usada. Porque quando a gente fala de modernizar, você confunde com mundanizar. E modernizar não é mundanizar. Então a gente precisa modernizar sem mundanizar. Tá? Modernizar, gente, é você entender a era que você está, o tempo que você está. E como isso pode ajudar, falando do contexto de IBD, de ensino bíblico, como isso pode ajudar no ensino saudável das Escrituras. Como isso pode ajudar a transmitir o estudo para o meu aluno de uma forma que ele vai entender melhor. O seu aluno, hoje, que nasceu nessa era, ele fala uma linguagem diferente de você. Então,
É modernizar, não é mundanizar. Tá? Não confunda. Crente assembleano tem mania, quando fala de modernizar, já imaginar que é trazer o mundo para a igreja. Não é isso, tá, gente? Tem coisa, gente, que muda. E nós precisamos entender isso. Se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não tiver essa percepção, gente, se a gente tiver a cabeça dura ao ponto, não, eu não vou usar o aplicativo, porque essas coisas de internet é do diabo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, tenha sensibilidade espiritual, discernimento, equilíbrio, tá? Para você entender. Por exemplo, falando ainda de modernizar sem mundanizar, por que nós não vamos para Atos 17, por exemplo? Atos 17, do 16 ao 23, Paulo ele está em Atenas. Era uma cidade com profunda idolatria e também com profunda discussão filosófica, ideológica. E Paulo ele não era aquele cara que apenas entrava na sinagoga e pregava. Paulo era um cara que pregava no mercado, ele levava o evangelho aonde ele andava, nas cidades pagãs, por onde ele andava. Ele entra naquele templo, numa cidade onde culturalmente a idolatria e a filosofia estavam em alta. E o que Paulo faz naquela cidade? O que Paulo faz é fantástico. Paulo ele usa o altar ao Deus desconhecido como ponto de contato cultural. Então, o crente hoje tem preconceito de dar oferta no Pix ou com cartão. Gente, cartão é dinheiro de plástico, né? Imagine o crente assembleano vendo Paulo fazer isso. Rapaz, tá perdido. Mas ele não mudou a mensagem, é isso que a gente tem que entender. Mas adaptou a ponte de comunicação. E isso, eu reconheço, é desafiador e é perigoso. Tem gente pegando isso aqui para fazer bloco gospel no carnaval, eu não estou falando disso. Você não precisa imitar. Paulo ele não imita ninguém aqui. Ele não imitou ninguém. Ele usou, ele adaptou aquilo ali e fez isso como uma ponte de comunicação. Paulo mesmo fala que ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Ele se fazia como de sem lei, como sem lei para ganhar os que estavam sem lei. Paulo ele se adaptava. Paulo ele não permitiu circuncidar Tito, porque era um monte de judeu legalista. Mas ele circuncidou Timóteo, para Timóteo ter liberdade de pregar na sinagoga. Então é a sensibilidade, é a percepção, é entender a situação cultural que você está e usar isso como ponte de comunicação. Então, assim, nós temos que fazer com a modernização da IBD. Não é mudar a Bíblia, é modernizar sem mundanizar. É usar novas pontes, e essas novas pontes são tecnologia, recursos visuais, formatos híbridos, para que a palavra chegue com clareza. Lembra da parábola do semeador? A semente que cai pelo caminho, o pássaro que come essa semente. Jesus ele assemelha isso àquele que, ouvindo a palavra, se distraiu e o inimigo arrebata a palavra. Então a palavra ela tem que chegar com o máximo de clareza, tem que ter o máximo de compreensão dos seus alunos. Então essa acessibilidade aqui, gente, é essencial. Saber modernizar sem mundanizar. Saber trazer isso para o mais jovem, né, de uma maneira mais clara. Então, aplicações práticas, professor. Primeiro, entender a linguagem das novas gerações. É o que eu estou falando desde o começo. Adolescentes e jovens vivem no mundo digital. A EBD precisa alcançar esse universo. E digo mais. Antigamente, a gente modo de dizer, né, eu não dava aula antigamente, mas antigamente os professores davam aula para um monte de alunos que não entendiam muito bem. Né? Muitos alunos analfabetos, muitos alunos que não tinham grau escolar, né, elevado. Hoje, gente, eu dou aula da escola dominical para estudantes de universidade, para jovens inteligentes, que se você vacilar num tio, numa pontuação, numa coisinha que você fala, você é pego. Então, hoje, o desafio é maior sim. Tá? Segundo lugar, rever os métodos antigos. O quadro negro, o livro impresso, ainda podem ser usados. Eu não estou aqui criticando quem usa isso aqui. Pode ser usado, claro. Mas, gente, você pode complementar. Hoje, por exemplo, você tem slides. Você quer slides? Eu mesmo, a gente aqui do canal, disponibiliza slides de todas as lições da IBD. Entra no grupo no WhatsApp. Aí é importante você diferenciar. Tem o grupo Não Deixe a IBD Morrer, é o grupo desse projeto. Inclusive, se você está no grupo Não Deixe a IBD Morrer, deixa aqui nos comentários. Eu estou no grupo Não Deixe a IBD Morrer, tá bom?
Inclusive, no final, vou passar aqui uma imagem para você ver como que esse projeto tem ajudado igrejas. Mas vamos lá. E tem o grupo Colégio do Discípulo. O grupo Colégio do Discípulo, você pode estar nos dois. Esse grupo Não Deixa EBD Morrer é o grupo onde nós estamos ajudando as escolas dominical que estão com problemas. O grupo Colégio do Discípulo é o grupo de apoio à escola dominical. Lá você vai ter material à vontade, vai ter para toda a escola dominical, seja ela esteja indo bem ou não. Lá é um grupo aberto, lá tem enquete, lá tem slides para você trabalhar. Hoje nós vivemos numa era tão moderna que o negócio está fácil. Materiais gratuitos sendo disponibilizados, outros que são pagos, mas é um valor simbólico que você paga R$14, R$20 por mês. É um valor que não dá R$1 por dia para você ter um bom material. Então, slides, vídeos, você pode utilizar hoje na sua classe o projetor da sua igreja. Eu conheço gente que tem projetor à disposição, mas não usa. Eu fico, que desperdício. É tão bom, sabe por quê, gente? Os seus alunos hoje vivem numa era visual. Tá? O recurso visual, além de ser muito bom, isso já é comprovado, para memorização. Então você, verbalmente, você transmite algo com menos eficácia do que visualizando. Então o slide, os vídeos, o seu projetor da sua igreja é muito bom para as pessoas memorizarem melhor, além de ser a linguagem mais apropriada para o aluno hoje. E também aplicativos. Gente, tem um aplicativo aqui, que é o aplicativo da Bíblia Strong, né? E você clica, além da versão já ser a mais próxima, uma das mais próximas, né, dos textos mais próximos aos originais, você clica e ela já te dá a tradução daquilo ali, gente. Olha o que você tem hoje com um clique, sem precisar de internet. Você com um clique tem o sentido no hebraico, no grego. Aplicativos que você tem comentários bíblicos ali na hora, sem internet. Então, são aplicativos que ajudam a sua aula. Em terceiro lugar, formar professores. Isso aqui é para pastor. Formar professores entendidos no tempo, nos tempos, né, melhor dizendo. Então, o pastor, superintendente, né, capacita os seus professores a se ver nesse mundo. É a capacitação contínua para lidar com novas tecnologias de ensino. O que acontece hoje? O professor veio da era antiga e ele está hoje numa era moderna. E essa transição não é feita com todo professor. Então ele pega um aluno que nasceu nessa era moderna, mas ele veio da era antiga e não se adaptou. E aí o que acontece? Ele não consegue transmitir a aula de uma maneira mais modernizada. Não é que sua aula seja ruim, é que os tempos mudaram. Então é sim necessário essa modernização. Você precisa ser o professor camaleão. O professor camaleão é o professor que se enquadra, é o professor que vai se adaptar à situação que ele está. Então, a nossa era, o século XXI, pede isso. Tá? E o que tem acontecido é isso, gente. Tá? Você já viu aquela pessoa que não sabe nem fazer um Pix? Né? Muito mal mexe no WhatsApp porque é um aplicativo de conversa. Mas, mesmo assim, não sabe mexer muito bem. Então é disso que eu estou falando. Estou falando de mim, gente. Eu mesmo, eu tive que começar do zero. Fazer curso de internet. Sabe aquele curso chato que te ensina até como ligar um computador? Fazer curso de design gráfico. Design digital. Gente, hoje você tem aplicativo tão bom, você mesmo pode até montar o seu slide, o Canva, por exemplo. E o Canva Pro você paga R$30 por mês, mas até o Canva sem ser pago já te dá muito recurso bom para você trabalhar. Hoje você pode montar a sua aula do seu jeito. E mesmo com dificuldade, tem pessoas que trabalham e oferecem isso nas redes sociais. Tá lá à vontade, gente. Em quarto lugar, usar tecnologia como ponte, não como fim. É essencial isso, gente. O foco continua e sempre será sendo a transformação espiritual. A tecnologia não pode substituir a espiritualidade. A tecnologia não pode substituir a comunhão. Tá? A tecnologia não pode substituir a Bíblia. A Bíblia continua sendo o centro, a comunhão deve ainda ser priorizada, o foco é espiritual. Tá bom? Então, gente, fica uma dica. Ao decorrer das lições, eu vou te dar dicas aí muito importantes, mas a sua classe, vamos lá. A sua classe da Escola Bíblica Dominical. Já tem um grupo no WhatsApp? Se não tem, faça. Veja as ferramentas que você tem à sua disposição. Tem uma página no Instagram, no Facebook. Interaja com seus alunos através das redes sociais.
o WhatsApp principalmente, coloque os alunos ao decorrer da semana para interagirem no grupo no WhatsApp. Aí quando você chegar domingo na aula, o assunto já vai estar bem inteirado. Então você tem que olhar para você e falar como que eu posso me utilizar das ferramentas que eu tenho agora e buscar mais ferramentas. Sendo como Paulo, olhando para a cultura, olhando para os tempos modernos, sem perder a essência, tá bom? Sem perder aquele tete-a-tete, sem perder a comunhão, tá? Sem deixar de ir atrás dos alunos que não estão indo para a EBD, porque se tem um ponto negativo, é você transmitir suas aulas ao vivo, online, que é muito bom também. Transmita suas aulas online, crie um canal no YouTube, porém, você precisa ter cuidado para isso não substituir a comunhão. Você precisa observar se os seus alunos vão preferir ficar em casa e dizer que estão assistindo online do que ir para a igreja. A intenção não é que a sua aula seja online sem precisar do presencial. A aula online não é o principal, é a ajuda. É para quem não pode, é para quem quer assistir depois. É para quem, por exemplo, quer ver uma coisa boa? Quando a aula ela é gravada, ela é colocada nas redes sociais, quando ela foi transmitida ao vivo e ela vai ficar lá nas redes sociais, dá para ficar comentando depois, conversar, isso é bom, mas não é o principal. O principal é que os seus alunos queiram estar presencialmente, fisicamente, tendo comunhão e sem perder a essência. Tá bom, gente? Olha, isso aqui foi só a lição de hoje. Ainda vamos falar muito sobre esse assunto. Se Jesus não voltar e ele permitir, vamos ainda conversar bastante sobre esse assunto, a tecnologia e a modernização da EBD. Se eu fosse você, eu não perdia esses vídeos que a gente vai colocar aqui no canal, tá bom? Gente, dá uma olhada nessa imagem, eu quero aqui louvar a Deus, porque essa é só uma das imagens, depois a gente vai, ao decorrer das lições, vamos mostrando aí mais imagens, vídeos, fotos, de como esse projeto tem ajudado, tem chegado nas igrejas, e o nome do Senhor precisa ser e está sendo glorificado através disso. Então o projeto Não Deixa a EBD Morrer tem alcançado locais, pessoas que têm despertado para essa necessidade de avivamento, de investimento na escola bíblica dominical. Quem ganha é o aluno, graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, espero ter contribuído, espero, querendo Deus, contribuir mais ainda para a sua vida e seu crescimento espiritual. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.